Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Wellington Vieira, sou professor de matemática e nessa aula vamos falar um pouquinho sobre os dados em tabelas. Essa aula é muito importante para você, aluno que está no primeiro ano do ensino médio, que precisa resolver as questões que estão lá no seu plano de estudo tutorado, ou seja, lá no seu PET de número 4, semana de número 1. E para essa nossa aula, teremos como unidade temática ou eixo temático os números, contagem e análise de dados. O tema é a estatística. O tópico é a organização de um conjunto de dados em tabelas. Conteúdo relacionado, compilação de dados e elaboração de tabelas. Acompanhe então na tela. Olha só, de cara, nós temos aqui uma tabelinha. E quando nós vamos pegar algum livro para ler ou vamos pegar algum material para estudar, é comum nós nos depararmos com algumas tabelas que ali estão, que ali se encontram. E nós precisamos, então, interpretar, entender os dados que estão nessa tabela. Agora, para que nós possamos compreender e entender esses dados em tabelas, é necessário você entender o seguinte, que as tabelas são quadros que resumem conjuntos de informações. O conjunto de informações obtidas de um determinado fato é chamado de variável estatística. E essa variável estatística ela se divide em duas, qualitativo ou numérico e também qualitativo ou categórico. Agora, quando se fala em quantitativo, há de se lembrar de números mesmo, tá? Lembrar de números. E esses números podem ser de duas formas, números discretos ou contínuos. Discreto é quando só pode assumir números inteiros, tá? Como, por exemplo, número de habitantes de uma cidade. Só pode ser o número inteiro, não pode ser um número quebrado. Isso não pode ter 1.000 pessoas, 235,2. Não existe vírgula tal pessoa. É um número inteiro quando a gente fala em número de habitantes de uma cidade. Por isso que é uma variável discreta. Agora, quando a variável puder assumir um número em que esse número pode ser um número com vírgula, nós chamamos essa variável quantitativa de contínua. Por exemplo, a altura dos habitantes de uma cidade. Tem pessoas que têm 2 metros certinho, não é isso? Mas tem pessoas que têm 1,5 m, tem pessoas que têm 1,62 m, 1,74 m. Perceba que a altura ela pode ser um número com vírgula. Então, por isso que é uma variável quantitativa contínua. Agora, qualitativa. Qualitativa vem de qualidade, não é isso? Ou categórico. Pode também se dividir em duas, nominal ou ordinal. Ordinal é quando necessariamente, por mais que seja qualitativo, você consegue estabelecer uma ordem. Por exemplo, quando nós falamos de grau de escolaridade, não é isso? Grau de escolaridade, nível médio, nível superior, nível fundamental. Então, nesse caso aí, perceba que dá para estabelecer uma ordem. Então, por isso que é ordinal. Estabelecem relações de ordem. Exemplo, variável, nível econômico, baixo, médio, alto. Agora, nominal é quando realmente não tem como você colocar em um grau ali, ou uma hierarquia. Por exemplo, a cor, cores, não é isso? Cores, por exemplo, sexo masculino ou feminino, e muitas outras coisas também. Marcas de carro, não é isso? Preferência de marcas de carro, por exemplo. Então, estabelecem relações de igualdade ou diferença. Exemplo, variável, sexo masculino ou feminino. Então, nominal, não tem como colocar, não é isso? Em ordem lá de prioridade, não. Ordinal, sim. Então, por isso que é uma variável qualitativa ordinal. Quando não é possível, variável qualitativa nominal. Muito bem. Então, agora que a gente já sabe sobre a questão das variáveis, é importante também saber o seguinte, que quando fazemos uma pesquisa, nós obtemos os dados brutos, ou seja, o conjunto de números ou respostas sem nenhuma organização. Então, nós pegamos esses dados que não estão organizados, estão de qualquer forma, de qualquer jeito, e nós então colocamos esses dados em ordem, até mesmo para ficar mais fácil manusear as informações. E quando nós colocamos esses dados em ordem, fica mais tranquilo, inclusive, para a pessoa que pegar esses dados para fazer o análise, ela vai conseguir de forma bem mais prática, mais fácil. E isso é importante a gente entender que pode ser feito através de tabelas, tá? E quando a gente está analisando uma tabela,
é bom a gente saber também os elementos que compõem a tabela. Temos aí, por exemplo, aqui o título. Aqui nós temos uma tabela em si, não é isso? Exemplo de tabela de livros lidos no ano de 2017, 2018, 2019, 2020. O conteúdo, funções, estatística, análise combinatória, matemática financeira. E aqui a quantidade. Então, perceba que os elementos de uma tabela, inicialmente nós temos um título. Exemplo de tabela de livros lidos, por exemplo. Aí nós temos também um cabeçalho, que vai falar sobre o conteúdo da tabela. Livros lidos por conteúdos de matemática nos anos de 2017 a 2020. Coluna indicadora. Indicadora de quê? Do que vai se tratar a tabela. Olha só, do ano em que foi lido, o conteúdo que foi lido e a quantidade que foi lida. O corpo é, na verdade, a tabela como um todo. Aí nós temos também o rodapé fonte e também o rodapé nota. Ok? Então nós temos aí os elementos da nossa tabela. Muito bem, então é isso aí. Show de bola! Quero agradecer demais por você ter assistido até aqui. Se você ainda não é inscrito, está esperando o quê? Se inscreva em nosso canal, ative o sininho das notificações. Assim você não vai perder nada do que é postado aqui em nosso canal diariamente. Peço também que você possa tornar um parceiro do nosso canal com o professor. Primeiramente, deixe o seu like, pois é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. E segundo, seja parceiro também, compartilhando essa aula com todos os seus amigos, com todos os seus conhecidos. Assim o nosso canal vai poder ajudar o máximo possível de pessoas. Abaixo aqui nos comentários, me diga de qual cidade você me assiste. Assim eu posso mandar aquele salve para você nas nossas próximas aulas, nas nossas próximas correções. Na tela, as minhas redes sociais, caso você queira seguir. E até uma próxima oportunidade, onde poderemos estar juntos novamente. Ó, tchau, tchau e fui! Até a próxima!